sequência agora ao nosso programa. Nós vamos receber o cirurgião plástico Dr. Antônio de Deus. Dr. Antônio de Deus é cirurgião plástico formado pela Universidade Federal de Goiás, com residência em cirurgia geral na Unicamp e residência de cirurgia plástica também na Universidade Federal de Goiás. Para quem não sabe qual é a formação do cirurgião plástico, depois dos 6 anos de faculdade, nós fazemos mais 2 anos de cirurgia geral e mais 3 anos em cirurgia plástica para ter uma formação global do cirurgião plástico. E se você tiver interesse em alguma área mais específica, ainda mais pós-graduação, extensão e algumas outras áreas possíveis da cirurgia plástica. Dr. Antônio de Deus é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, tem larga experiência em cirurgia estética e eu trouxe ele aqui hoje para nos falar um pouco sobre uma das cirurgias mais procuradas e que também gera o maior número de dúvidas dentro da cirurgia plástica estética, que é a lipoaspiração. Seja muito bem-vindo, doutor Antônio. Vamos começar com uma coisa que eu acho que é o começo da consulta. Como é a indicação da lipoaspiração? O que a paciente se queixa e como é que você considera que ela tem uma boa indicação para uma lipoaspiração? Bom, inicialmente eu queria agradecer, pela possibilidade de estar aqui com vocês hoje, pela Rede Metrópole, por você, Bruno. E eu espero que nessa nossa conversa aqui a gente possa desmistificar, que a gente possa orientar, e que a gente possa então trazer para a população verdades a respeito desse procedimento que é muito realizado. A lipoaspiração é o procedimento mais realizado no Brasil, está acima até da colocação de próteses mamárias. E, com certeza, no meu consultório, no consultório de vários cirurgiões plásticos, o que a gente mais encontra são pacientes com queixas e que supõe-se que elas precisem de fazer uma lipoaspiração. Bom, então quem precisa fazer uma lipoaspiração? A lipoaspiração, ela é simplesmente o melhor tratamento para gorduras localizadas. Então, aquela paciente que tem gorduras localizadas, que incomodam, que precisam ter uma melhora do seu contorno corporal, essas sim são pacientes que têm uma indicação apropriada para a realização da lipoaspiração. A lipoaspiração não é indicada para emagrecimento, e é muito frequente, a gente recebe pacientes acima do peso do nosso consultório, pacientes que muitas vezes têm a ideia de que vão obter um emagrecimento a partir desse procedimento cirúrgico. É claro que quando você trata então essa gordura localizada, você promove uma melhora do contorno corporal, até as pacientes mais gordinhas, elas obtêm melhora também. Mas a paciente ideal para a realização do procedimento, sem sombra de dúvida, é a paciente com o peso adequado. Me descreve mais um pouco sobre a paciente ideal. Por exemplo, vou dar alguns exemplos. Uma paciente na casa dos 20 anos, que não teve filho, pratica exercício físico regularmente, esteja uns 5 quilos acima do peso que ela considera ideal, 6 quilos, se incomoda apenas com uma gordurinha na região do abdômen, na região dos pneuzinhos ou na região dos quadris, e que você palpa a barriga dela quando ela senta, principalmente, que não há um grande excesso de pele. Essa paciente é uma boa candidata? Com certeza, você acabou de descrever a paciente ideal, que ela que tem os melhores resultados para a realização da lipoaspiração. É muito importante, há uma certa confusão, muitas pacientes, as pessoas em geral, elas confundem muitas vezes a gordura com flacidez. Então é muito frequente, às vezes até pacientes que já se submeteram à lipoaspiração e que às vezes desenvolveram uma certa flacidez residual, então elas passam a pensar que serão novos procedimentos de lipoaspiração que vão tratar isso. Então é importante e a avaliação na consulta médica, Bruno, ela é fundamental para isso, porque na consulta médica que o cirurgião plástico vai poder examinar a paciente, então falar a respeito então, do que é o melhor tratamento para essa paciente. Infelizmente, hoje em dia, tem acontecido demais consultas virtuais, não só com médicos, mas também em grupos de WhatsApp. Então, por incrível que pareça, tem grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, que tem pessoas que colocam fotos suas lá e colocam no grupo. O que vocês acham que eu preciso? Olha só. Então, realmente é algo muito perigoso isso, Então, é muito importante a busca mesmo pelo profissional qualificado, buscar informações, orientações, e acima de tudo, que a pessoa ela desenvolva um conhecimento a respeito disso, Um conhecimento real, não um conhecimento virtual a partir de informações que muitas vezes são erradas.
Já que a gente entrou nesse assunto dos grupos de internet, sobre a propaganda médica, eu não sei se o nosso telespectador sabe, mas nós médicos somos muito fiscalizados, temos uma série de normas muito rígida e restritiva com relação ao que é publicidade, ao que é mídia, ao que é permitido pelo Código de Ética Médica. E como quase toda a legislação de mídias sociais, ainda há um espaço para algumas tipos de propaganda que estão fora das legislações comuns. E nós estamos sendo invadidos dentro da cirurgia plástica por esse tipo de propaganda enganosa, que leva o paciente a acreditar que tudo aquilo que ele está vendo, aquelas fotos de pré e pós-operatório que ele vê nos grupos de redes sociais, no Facebook, que aquelas fotos são reais, quando na verdade nós sabemos, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica tem combatido muito isso, que são canais comprados, aquelas pessoas são pagas para fazer aquilo. Nós médicos não podemos simplesmente postarmos fotos de antes e depois. Então toda vez que você vira uma foto de antes e depois, ela não pode ter sido postada pelo médico se ele andar em conformidade com os conceitos do Código de Ética Médica. Assim, o que acontece? Então, infelizmente, muitas vezes para burlar a lei, então assim, pessoas são pagas para postar fotos de antes e depois. Então assim, não é o médico especificamente colocando a sua cara à tapa ali, mas são grupos muitas vezes pagos, e que tem uma propaganda tendenciosa a respeito desses profissionais específicos. E é importante que as pessoas deixem de ser ingênuas, porque às vezes parece até uma ingenuidade, assim, é tão forçado, é tão repetitivo, que chega a ser algo assim que é meio que óbvio, Desconfie quando o milagre for muito, E na verdade, assim, é muito importante a gente tentar aqui nessa nossa conversa, assim, trazer um pouco da realidade mesmo, assim, do que é a cirurgia plástica, dos resultados, das expectativas, Então, porque a divulgação, essa divulgação maciça de fotos de antes e depois, ela tem gerado nas pacientes uma expectativa muito elevada a respeito dos resultados. Não só uma expectativa elevada, mas uma expectativa que muitas vezes não convém, não vai acontecer para aquela pessoa. Irreal. É uma expectativa irreal, Então, assim, é muito importante que a pessoa que vá buscar a cirurgia plástica, ela busca uma melhora significativa. Ela não busca um resultado específico, porque quando ela busca um resultado específico, existe uma chance enorme dela se frustrar com isso. E assim, só voltando ainda ao assunto da cirurgia a lipoaspiração, Bruno, é muito importante as pessoas entenderem os parâmetros de segurança em relação à lipoaspiração. Então, por exemplo, a lipoaspiração, por ser uma cirurgia tão falada, tão divulgada, quando acontece algum caso mais grave, na mídia há uma divulgação muito intensa a respeito disso, Então, assim, o próprio Conselho Federal de Medicina, ele definiu algumas normas de forma assim, muito específica em relação a esse tipo de procedimento. Então, se você olhar no Conselho Federal de Medicina, dificilmente você vai encontrar especificações relacionadas a outras cirurgias. Mas na lipoaspiração, por exemplo, tem uma recomendação do máximo que pode ser retirado, que é 5% quando você associa com outro procedimento e 7% do peso corporal quando você faz exclusivamente a lipoaspiração. Então, por isso que nas pacientes que têm um peso mais elevado, aquela quantidade de gordura às vezes não vai surtir tanto efeito quanto uma paciente mais magra. E o cirurgião plástico ele tem que ter essa responsabilidade. Então, muitas vezes a paciente ela almeja um resultado que em um procedimento só ela não vai conseguir atingir. Ainda, o que a gente observa também em relação a mitos também, nós temos diversos nomes que têm sido dados à lipoaspiração. Na verdade, a lipoaspiração ela é uma só, mas a gente verifica, a gente observa mini-lipo, lipo-light, hidrolipo, vibrolipo, e muitas vezes isso tem sido usado como marketing e às vezes como forma até de enganar o paciente. Então, por exemplo, lipos de consultório, que são essas lipo-light, mini-lipo, são lipoaspirações, como qualquer outra lipoaspiração. Só que dificilmente você vai encontrar um cirurgião plástico consciente, preocupado com o seu paciente, que vai realizar uma lipoaspiração num consultório médico. Exatamente por quê? Exatamente pela segurança. E infelizmente, por conta de alguns profissionais que não têm uma formação em cirurgia plástica, que não tem nem permissão para levar esse paciente para um hospital, porque ele não vai ser aceito, então ele leva esse paciente para o consultório dele e fala para o paciente então que ele tem menos riscos fazendo aquele procedimento lá do que no hospital. Então assim, a gente tem vivido então um mundo muito, muito difícil,
né? Há uma confusão. Então, assim, por conta, às vezes, do ganho financeiro, né, isso tem gerado riscos adicionais, desnecessários para os nossos pacientes, né? E como fazer, quais os passos que você toma nas precauções pré-operatórias para fazer do jeito seguro? Quais são os seus cuidados antes da cirurgia? Então, Bruno, assim, é muito importante, né? A consulta médica, ela é um momento ali onde tudo acontece, né? Então, assim, esse é o momento onde você vai verificar se aquela paciente é uma paciente que merece uma lipoaspiração, né? Se ela está em condições de realizar uma lipoaspiração. Se os resultados que ela almeja estão dentro da expectativa real para aquele procedimento, né? Porque muitas vezes, dependendo do que a paciente espera, é melhor que ela não opere. Geralmente eu falo isso para os meus pacientes: olha, eu quero te ajudar, eu não quero te atrapalhar. Então, eu quero realizar a cirurgia em você para que você fique feliz. Eu não quero ver você frustrado aqui no pós-operatório. Então, esse momento da consulta, onde há a conversa, onde há o exame físico, é um momento ali fundamental para haver empatia, para haver a relação de confiança, né? Então, assim, isso é fundamental. Claro que existem outros passos, exames pré-operatórios, né, que são muito importantes, o exame físico, a realização do procedimento num local adequado, né, que vai oferecer as condições, se caso aconteça uma complicação, graças a Deus. A lipoaspiração, por mais que possam falar, assim, é muito comum o paciente chegar no meu consultório: doutor, mas eu tenho muito medo de fazer lipoaspiração. O paciente já fez cirurgia bariátrica: doutor, mas eu tenho muito medo de fazer uma lipoaspiração. Então, ou seja, mas é um procedimento seguro, né? Agora, precisa se respeitar todos esses limites de segurança, né? Observar todos os critérios, buscar profissionais capacitados e realizar em hospitais também que tenham condições de tratar caso aconteça alguma complicação. Perfeito. Eu acho que tem alguma coisa interessante, legal da gente falar, e eu sei que uma coisa que você se dedica é o uso de aparelhos que auxiliem a lipoaspiração. No final das contas, lipoaspiração é lipoaspiração. Mas tem alguns tipos de aparelhos nomes conhecidos, que as pessoas vão ouvir, que fazem uma função diferente. Então, explica para o nosso telespectador o que é uma vibrolipoaspiração. Então, é comum a gente observar em grupos, né, de Facebook, WhatsApp, né? Então, assim, às vezes as pessoas falando que, nossa, mas eu quero fazer uma vibrolipo, né? Eu não quero fazer uma lipo tradicional, né? Porque a vibrolipoaspiração é melhor do que uma lipo tradicional, né? E, bom, eu estou aqui, eu vou ser bem sincero, bem honesto, assim, a vibrolipo, o aparelho de vibrolipo, ele é muito bom, principalmente para o médico. Porque ele diminui muito o esforço necessário para a realização da lipoaspiração. Porque o cirurgião plástico, ele consegue realizar o mesmo procedimento com a lipo tradicional, com a cânula tradicional e com o vibrolipo. Só que com a cânula tradicional ele vai precisar de muito mais esforço físico. O que o aparelho faz, o vibrolipo? Ele faz um movimento de vai e vem, né? A partir tem diversos tipos, elétrico, com ar comprimido, né? Então, assim, ou seja, faz um movimento de vai e vem que facilita, ou seja, diminui o esforço que o cirurgião plástico faz para realizar esse procedimento, né? Ele faz uma vibração com a cânula que facilita a penetração e a extração da gordura. Exatamente, né? Então, assim, ou seja, eu nunca falo para o meu paciente: olha, a gente vai ser realizada a utilização de um vibrolipo como se isso fosse algo, um plus, como se isso fosse algo, um diferencial para mim, porque na verdade não é. Na verdade, o meu diferencial vai ser o cuidado que eu vou ter, o detalhe, né? Ou seja, o capricho, né? O cuidado com a vida do paciente, né? O respeito, então, às limitações dele, né? Então, assim, esse termo vibrolipo, então, é um aparelho que facilita muito a vida do cirurgião e aumenta muito o tempo útil do cirurgião para ele trabalhar. Né? Agora, por exemplo, existe um outro tipo de aparelho, tá certo? Que isso é relativamente recente, tem mais ou menos uns 7 anos, né? Que é a lipoaspiração a laser, tá certo? Então, assim, isso para mim já trata-se de um avanço em relação à lipoaspiração tradicional. Porque a lipoaspiração tradicional, ela não consegue atuar sobre um problema que é o excesso de pele. Ela só atua sobre o acúmulo de gordura. Então, muitas vezes, você tem pacientes que fazem uma lipoaspiração e tem uma queixa, depois no pós-operatório, de uma sobra de pele. Bom, a lipoaspiração a laser, ela não consegue tratar grandes e moderados graus de flacidez.
Mas para aquela paciente que tem uma flacidez leve, eu verifico que tem resultados bem interessantes no meu consultório, né? Então, assim, é uma alternativa, é viável, né? Claro que, assim, a gente coloca essa opção para os nossos pacientes, mas, por exemplo, a gente realiza todos os tipos, assim como você também, tá certo? Então, assim, ou seja, isso para mim é um avanço, né? É algo, isso é um plus, isso é um diferencial em relação à lipoaspiração tradicional, nesse caso. Mas em relação a esses outros nomes, então vamos fazer uma mini lipo. Nossa, então jóia, então não tem perigo nenhum, né, doutor? Não tem nada disso. Está tudo errado. Perfeito. Os nossos colegas querem fazer alguma pergunta ao doutor Antônio? Eu acho interessante, na época que eu era da Câmara Técnica do CRM aqui, eu lembro que o pessoal falava que se tem 95% de complicações com lipoaspiração, porque o paciente chega no nosso consultório e ele acha que lipoaspiração é um bicho de 7 cabeças, e a gente vê que não é, e que a mortalidade não é alta, nem mesmo a morbidade. Mas eles disseram que, por exemplo, das reclamações que eles tinham no CRM, a questão maior era 95% a 98% eram de médicos que não eram cirurgiões plásticos. Então, assim, a população ela fica aterrorizada com essas questões de lipoaspiração, mas ela não percebe que a maioria desses casos, ou fatais, ou às vezes com muita consequência para o paciente, foram feitos por pessoas, ou às vezes nem médicos, e muitas vezes médicos que não eram especialistas na área. Então, eu acho que o mais importante para quem quer fazer uma lipoaspiração é checar, assim como, por exemplo, quando vai consultar com um dermatologista, vai fazer um procedimento estético, é consultar se aquele cirurgião plástico faz parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Porque com isso você está evitando 95% a 98% de complicações que a gente sabe que tem. E, por exemplo, isso acontece não só por conta do preço, porque a gente sabe que muitos profissionais e muitos médicos também que não são cirurgiões plásticos cobram o preço de uma cirurgia plástica. Eu sei disso porque a minha concunhada foi fazer uma cirurgia assim, queria fazer uma cirurgia assim, com até um colega que eu sei que ele não é cirurgião plástico, não era, ele falava que ele ia fazer uma lipo light, e ela falava, não tem problema, e eu falei, não faz, porque essa pessoa ele não é um cirurgião plástico. Então eu acho que, né, isso é o mais importante, não é isso? Com certeza. Então, assim, esse é um dos motivos que fez com que a lipoaspiração, então, tivesse esse certo estigma, né, diante da população, né? Então, assim, por isso que as pessoas chegam no consultório, às vezes, assustadas, né? E tem um apelo midiático muito importante, né? Por exemplo, a cirurgia plástica em si, né? Porque, por ser uma cirurgia que, muitas vezes, as pessoas têm a ideia, não, é um tratamento estético, né? Na verdade, assim, eu considero a cirurgia plástica não como um tratamento estético. Assim, para mim, a gente está operando o corpo, mas a gente está tratando a autoestima, a gente está tratando a alma da pessoa, né? Então, assim, por exemplo, a paciente que busca a mim ou o Bruno no consultório, às vezes na reconstrução de mama não, mas até na reconstrução de mama também. Então, são pacientes, às vezes, que estão com autoestima muito baixa, ou seja, que não conseguem se amar, né? Então, esse papel da cirurgia plástica de ajudar a paciente a gostar dela novamente, voltar a ter confiança, voltar a se sentir bem com ela mesma, isso é muito importante. Só que muitas vezes isso pode se tornar um pesadelo, né? Às vezes a pessoa quer, então, né, atingir uma melhora da sua autoestima e, às vezes, por desinformação, né, busca, às vezes, profissionais não capacitados, ou até realizando procedimentos com profissionais capacitados, mas com uma informação totalmente distorcida em relação àquilo que a cirurgia vai oferecer para ela. Então, ela acaba se tornando uma pessoa frustrada, né? Então, é muito importante a paciente que for buscar uma cirurgia, ela entender realmente o que a cirurgia tem para oferecer para ela, de verdade, né? E buscar, né? Isso é fundamental, né? Isso é básico, né? Então, assim, só que, infelizmente, a gente ainda percebe a gente recebe no nosso consultório pacientes submetidos à lipoaspiração em consultório, às vezes sequelas, às vezes complicações, né? E a gente lamenta por isso, né? E eu acho que esse canal aqui é um momento bem interessante e eu espero que a população aproveite esse momento, então, para que tenha a sua opinião mais bem informada, né? Mais bem informada. Infelizmente, nós ficamos sem tempo. Quero agradecer muito a sua presença aqui, foi uma honra tê-lo aqui conosco. Vamos fazer de novo. Eu vou fazer no aberto. Aí você pode ir. Ela estava fechada. Aí você vai cumprimentar ele? Pode ir. Infelizmente, nós ficamos sem tempo. Quero agradecer muito a sua presença aqui. Foi uma honra imensa para nós todos do programa discutirmos, escutarmos a cirurgia plástica, a lipoaspiração, sobre a ótica de quem
entende realmente do assunto e trata isso com muita seriedade. E não saindo daí, porque no próximo bloco teremos continuação do programa. Obrigado. E não deixe de nos seguir nas redes sociais e no site da Rede Metrópole, news.tv.